Valeu, torcedor! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Gurizada, se tu ainda não for inscrito, aproveita e te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e vamos falar das últimas do Tricolor. Afinal de contas, o Grêmio já está em solo carioca. Amanhã treina, na terça joga o seu jogo contra o Fluminense pelas oitavas de finais da Copa Libertadores. No confronto da semana passada nós vencemos por 2-1, temos essa vantagem, mas não dá pra sair esperando que o Fluminense não vá vir pra cima, né? Não dá pra ficar mosqueando. Ontem, infelizmente, fomos derrotados pelo Bahia no último jogo, graças a Deus, né? Que nós fizemos em casa, mas fora de nossos domínios, enfim, o próximo confronto dentro do Campeonato Brasileiro já com o nosso mando de campo vai ser na nossa arena no dia 1º contra o Atlético Mineiro. Bom, ainda falando sobre o confronto de ontem, o Renato estava muito irritado na sua coletiva de imprensa com duas situações importantes. Duas situações que vêm se desenhando nos últimos dias, mas uma especialmente nas últimas horas. A primeira delas, por óbvio, é as más atuações do Nathan Fernandes. O jogador que já vem há algum tempo não desempenhando, vem perdendo espaço e, inclusive, na semana passada ficou de fora da lista de relacionados para o confronto contra o Fluminense. O Aravena acabou indo para o banco de reservas. Neste final de semana, o Nathan Fernandes ele ganhou a oportunidade, foi a jogo e, mais uma vez, não conseguiu desempenhar. O Renato, na coletiva de imprensa, foi questionado sobre isso, né, sobre o péssimo momento do guri, e ele disse que não tem o que fazer. Ele treina, corrige, ele acaba treinando bem depois disso, mas quando entra em campo, não atua, não joga da forma como tem que jogar. A oportunidade ele está dando, mas o problema é que no treino ele vai bem, mas dentro de campo ele não desempenha, é o grande problema do Nathan Fernandes. Eu fui atrás de informações para saber como é que estava o ambiente, como é que estava, como é que o Nathan ele estava, como é que eu posso dizer para vocês, trabalhando, se ele estava chegando bem, se ele estava chegando no horário, se ele não tinha problema de indisciplina e tal. Disseram que não, que ele é um guri assim, ó, muito profissional, ele está treinando bem, ele chega no horário, ele sai tranquilamente, se dá bem com todo mundo, então não tem uma briga, não tem um distanciamento, não tem atrasos, não tem nada disso. Não tem nada disso. Não me informaram nada sobre, por exemplo, como é que está a questão pessoal do guri. Aí eu não sei. Aí eu não tenho. Eu confesso que aí eu não tenho. Mas os trabalhos estão sendo feitos de forma natural no CT. Agora, por exemplo, como é que está a questão de sono? Como é que está a questão física dele? Tá legal. Sono, por exemplo, se ele tá passando do limite daqui a pouco fora do CT, como é que tá? Bom, aí é outra história, mas não está afetando, pelo menos, o seu desempenho no CT, no caso, treinando e tudo mais. A questão pode ser daqui a pouco ele estar ficando nervoso no jogo, ele querer resolver, ele querer daqui a pouco mostrar serviço e aí acaba se perdendo no momento da partida. Mas no CT, nos trabalhos, ele está legal, está tudo dentro dos conformes. Tomara que seja só uma fase e que logo ele volte a atuar bem, né? Porque a gente sabe que ele tem futebol. Embora tenha um ou outro que não goste, eu gosto do Nathan, acho que ele tem sim potencial, só que ele precisa ter a cabeça no lugar, porque fase, ainda mais na idade dele, é mais do que normal. Outro ponto muito importante que irritou bastante o Renato e que ele fez questão de falar sobre isso na coletiva de imprensa é sobre a situação do Gustavinho, Gustavo Nunes. O Renato deixou bem claro que o guri está sim com negociações avançadas para deixar o tricolor. E aqui é importante nós pontuarmos que o clube que o Gustavinho estaria negociando para sair é o Brentford, da Inglaterra. O clube que nós já tínhamos trabalhado aqui a informação que tinha feito uma nova proposta ao Grêmio. Essa proposta, segundo o pessoal de GZH, chega na casa dos 12 milhões de euros. 12 milhões de euros, e o Grêmio estaria negociando ainda com o clube para o Gustavo sair, deixar o tricolor nesta janela de transferências. O Renato estava muito irritado, principalmente porque o Gustavinho estava sim relacionado e estava sim colocado como titular para esse confronto de ontem contra o Bahia, mas o guri procurou o Renato na concentração e pediu para não atuar, para ficar de fora. O Renato aceitou, mas disse para ele ficar no banco de reservas e caso precisasse, ele teria que ir para jogo. Foi o que aconteceu. O Nathan não desempenhou, o Renato no intervalo botou o guri para jogar. E ele até que jogou, né,
dentro do jogo, até que ele não foi mal. Mas enfim, fato que isso incomodou bastante o Renato. Depois, já não na coletiva, mais ali, ao vivo, né? Os guris perguntaram pra ele: Renato, e aí, o Gustavinho tá confirmado pra terça-feira? O Renato: não sei. Perguntem ao empresário dele. Estão fazendo de tudo para ele sair. O Renato mostrando a sua indignação também com parte dos empresários do Gustavinho. Fato é, o Grêmio chegou agora há pouco ao Rio de Janeiro. O Gustavo está na relação de jogadores. Ele está pronto, acreditamos, pelo menos para desempenhar na próxima terça-feira, a verificar o que pode acontecer nas próximas horas, mas ao que tudo indica, o Gustavo vai a campo sim na próxima terça contra o Fluminense, tá? Outro ponto bem importante ainda sobre a chegada do Grêmio lá no Rio, o Duqueiroz. Esse sim foi uma das ausências sentidas. O jogador no confronto de ontem contra o Bahia, no final do jogo, ele estava sentindo um desconforto muscular. Ele chegou a chegar próximo ao Renato ali, informar o que ele estava sentindo e tal, mas acabou não saindo. Ele permaneceu em campo. Pode ser que daqui a pouco algo muscular tenha pego e ele tenha sido poupado. Então o Duqueiroz é ausência lá no Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, jogou bem, né, relativamente melhor ao que ele vinha desempenhando, e vai ser um desfalque aí para esse confronto contra o Fluminense. Pelo menos não chegou junto com a delegação lá no Rio de Janeiro. Beleza, meus amigos? Bom, jogo terça, então, às 19 horas, o Grêmio treina amanhã, e amanhã faz a sua preparação, o último treino aí para esse confronto. Hoje até teve treino no CT Luiz Carvalho, mas foi um treino mais tranquilo, mais leve, já pensando na partida de amanhã, de terça-feira, perdão, tá? Gente, uma coisa que a gente precisa encerrar de vez aqui, e eu faço questão de fazer isso porque, para mim, pelo menos, é algo que é praticamente impossível de acontecer, para não dizer até que é impossível, né? Mas o futebol tem as suas mudanças, mas eu acho muito difícil que acabe acontecendo, que é a contratação do Michael. Tá, essa contratação do Michael, isso aí tá praticamente descartado. O Grêmio mantém as suas conversas, e quando a gente fala que o Grêmio mantém conversas, a gente pode dizer até que é o Renato quem faz esse meio campo, até porque o Renato tem uma relação muito boa com o Michael. O Michael já disse várias vezes que tem um sentimento de agradecimento ao Renato, né? Porque o Renato tirou o Michael de uma situação difícil, enfim, na época que eles estavam no Flamengo, então tem esse sentimento de gratidão ao Renato, e por conta disso ficou até esse desejo de futuramente acabarem trabalhando juntos. Mas o detalhe disso tudo é os valores da negociação, né? Outro ponto importante: o Flamengo está disposto a pagar tudo isso. E o Flamengo agora tem mais um motivo para ir atrás do Michael, que foi a lesão do Cebolinha. O Cebolinha teve uma lesão complicada, vai ficar um período parado, então o Michael viria para ser o substituto do Cebolinha neste momento. Então, se o Flamengo já tinha aquela prioridade, já estava disposto a repatriar o Michael, agora, com a lesão do Cebolinha, muito mais. Outro ponto importante: nas últimas horas, o Eduardo Gabardo, né, repórter, trouxe a informação de que o Corinthians também entrou na parada tentando a contratação do Michael. Então, assim, a cada hora que passa essa negociação, ela fica mais difícil pro lado do Grêmio. E convenhamos, né? O Grêmio já não estava disposto a pagar todo esse valor que o Michael acredita que precisa receber, enfim. Ele valoriza o próprio passe, e ele tá certo nessa história. O Grêmio é que tem que ver se vale a pena pagar ou não. Eu sempre achei um valor absurdo, mas o Michael acredita que vale 2,5 milhões por mês, e tem mais valores de luvas ainda e tudo mais, e o Flamengo estaria disposto a pagar tudo isso, mas o Grêmio não. Então, uma das questões que teria que acontecer era o Flamengo sair da parada, o Grêmio acabar conseguindo com o Michael baixar esse valor para poder pagar o salário dele, e ainda a saída do Gustavinho. Saída do Gustavinho, pelo menos é o que está se desenhando, mas agora baixar o valor e o Grêmio pagar, bom, aí é outra história completamente diferente. Por isso que eu digo para vocês que Michael é uma coisa assim, ó, praticamente impossível. Eu, pelo menos, não alimento isso, não faço questão de alimentar. As informações que eu sempre tive foi justamente ao contrário, que o Grêmio sempre teve vontade, conversa e tal, mas que é algo assim muito, muito, muito longe, e eu faço questão de trazer para vocês aqui, porque eu gosto de ter essa relação bem franca e sincera com vocês aqui, tá? Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. E aí, o jogo de terça, tá confiante? A vitória de ontem abalou a tua confiança ou não? Acho que dá pra gente fazer um bom jogo na terça sim, né? Tchau, grande abraço!